A sorte foi lançada. Nessa semana, o martelo foi batido e Flávio é o candidato escolhido por Jair Bolsonaro. A Faria Lima, a imprensa, o Centrão e até o STF estão de luto pela morte do Trade T. E falando em STF, o caso Master escancara a promiscuidade do sistema com as instituições mais institucionais da institucionalidade brasileira. E é sobre essas coisas que a gente vai falar, puxando o fio com os meus queridíssimos. E hoje estamos com o time completo de novo, a última vez foi ao vivo. Estamos aqui com Arthur Machado, Herbert Passos Neto, nosso frila fixo, Kim Paim, no programa que nunca dorme e que sempre o sol bate, enfim, o que vocês quiserem, puxando o fio. Estamos aqui mais uma vez, uma semana emocionante, né? Foi uma semana emocionante, Flávio se lançou candidato oficialmente com a bênção do Jair Bolsonaro. Kim, fala aí rapidamente, tenta fazer só um giro rápido, porque esse vai ser difícil ser rápido, né? Porque tem muita coisa para falar hoje. Então, semana passada nós estávamos comentando sobre aquelas confusões que tiveram no final da outra semana, né? No final do fim de semana da semana passada, que foi aquelas coisas, principalmente no Ceará, André Fernandes, Michele Bolsonaro e tudo mais. E nós falávamos que estávamos diante do maior freio de arrumação, que a coisa, sei lá, que eu pelo menos já tinha visto desde 2013, que a gente estava vendo assim a união dos irmãos, que estava um clima bom, que estava um clima bacana. E o que aconteceu? Flávio, candidato, o que acho que reforça ainda mais, né, não só agora a união dos três irmãos que a gente estiver comentando, mas como a verdadeira união da direita. Tá todo mundo aí extremamente feliz. Voltou aquela energia, porque agora tem um rosto, né? Tem um símbolo por quem fazer campanha, por quem lutar. Nesse meio processo, hoje mesmo já estava falando, Flávio Bolsonaro já começou a avisar os diretores locais do PL que, pelo amor de Deus, não vem com esse papo de aliança com a esquerda que tem limite, né? Ninguém precisa ser 100% radical, mas também com a esquerda não dá. Não vai me dizer que o PL vai tentar se unir com o PT para ver se elege bancada aí ao redor do Brasil. Junto a isso, voltando alguns dias atrás, quando o Flávio realmente lança sua candidatura, vem aquele chororô maravilhoso do mercado financeiro. Dólar subindo, bolsa caindo, gritaria de todos os lados, banqueiro chorando, dono aí de casa de investimento chorando, porque é um absurdo, tudo mais. No final do dia, é apenas aquela mensagem do que não vai ser o Tarcísio. O projeto T, né, chegou ao fim. Só lamento aí para vocês que estavam tentando saquear o Brasil, que estavam andando como certo e que iriam saquear a Petrobras, saquear o Banco do Brasil, saquear a Caixa Econômica. Isso não vai acontecer mais. O choro é livre. E aí passamos aí 2-3 dias de muito choro, muita movimentação, até que na segunda-feira, a Ana Flor, da Globo News, foi uma das maiores revelações, não maiores não, mas uma das melhores. Ela disse que a Faria Lima chegou a ligar para os caciques, pegar o telefone mesmo, ligar para Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Kassab, e cobrar que eles dessem um jeito para tirar o Flávio Bolsonaro para colocar o Tarcísio. O que reforça ainda mais, né, aqueles questionamentos de o que é que o Tarcísio anda prometendo para gente que odeia o bolsonarismo, está tão empenhada em emplacar o nome dele. E, em paralelo a isso, que foi um momento em que muita gente começou a olhar para o mercado financeiro e entender que eles não são aliados, o Tarcísio se manteve em silêncio por um bom tempo, passada mais de 72 horas desde que Flávio lançou a candidatura, e quando o Tarcísio vai abrir a boca, antes mesmo dele abrir, às 4 da tarde de anteontem, né, que foi na segunda-feira isso aconteceu, o Lauro Jardim soltou uma matéria provando que ele realmente sabia tudo que o Tarcísio iria falar, não só em termos de conteúdo, mas de forma, de jeito, de intensidade. Lauro Jardim, né, o porta-voz do mercado financeiro, ele falou, o Tarcísio já combinou com os assessores que vai falar, mas de uma forma que não mostra que ele esteja muito entusiasmado, muito empolgado, Tem muita gente que ainda não desistiu da campanha do Tarcísio, e de certo, Tarcísio foi lá no final da noite, fez uma fala ridícula, convenhamos, que fala e não fala nada. Ele basicamente só coloca o Flávio no mesmo patamar do Romeu Zema, do Caiado, do Ratinho Júnior, né, da direita, e assim, eu sou leal a Bolsonaro. Mas chegar, bater no peito e falar, Flávio é o meu candidato, estaremos juntos em 2026,
fala assim, cara, o óbvio do óbvio ele não conseguiu falar. E aí depois os jornalistas perguntaram, e aí a candidatura do Flávio foi uma boa escolha? Aí o Tarcísio dá aquela resposta que só um super aliado, sei lá, estilo um Roberto Jefferson da vida, Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter poderia dar. O tempo vai dizer. Eu até falei, né? Eu queria muito ver um dia alguém perguntar pro Tarcísio assim, ó, foi bom ter casado com tua mulher? E ele falar, o tempo vai dizer. Queria falar, na cara dela, fala assim, né? Bota pra todo homem e fala pra mulher, foi boa essa escolha? O tempo vai dizer. Você tá feliz em ser pai? O tempo vai dizer. Eu adorei essa resposta, né? Típica de um grande aliado nível Roberto Jefferson. Enfim, o clima para Tarcísio segue deteriorando. O que mais que a gente pode falar? Flávio já começou a receber, inclusive, apoio internacional, liderança lá, o Sérgio Abascal da Espanha, do Vox, o próprio Milei já compartilhou uma postagem, Jason Miller ligado ao Trump, né, outros setores da direita que nem tem tanto destaque na imprensa, mas, por exemplo, a turma do agronegócio, setor mais produtivo, já conversei com algumas pessoas, o pessoal tá bem empolgado, até já começando a discutir, o Flávio começar a fazer campanha, mas falaram, Flávio, é difícil começar agora ainda, no final do ano. Também tem que esperar a virada do ano que vem. E na virada do ano que vem, dependendo de onde ele for começar a campanha, já está previsto alguns compromissos aí em janeiro para rodar o mundo e começar, né, a discutir, mostrar o que é sua candidatura, o que é que isso representa para o Brasil, para realmente conseguir apoio, para a gente não só tirar o PT do poder, mas conseguir realmente tirar o Brasil da lama, do buraco, e a gente começar a construir uma coisa maior, mais concreta. Flávio já deu várias entrevistas, deu entrevista na segunda-feira, que saiu no final da segunda-feira para a Folha de São Paulo, entrevista muito boa, fala de muita coisa, repete a questão do freio de arrumação, como facilitar agora, para você realmente discutir em termos concretos alianças. Já teve com Ciro Nogueira, com Rueda, o Ciro que era tão entusiasta da candidatura de um Bolsonaro, que repetiu por vezes em vídeo que acataria a opção do Jair. Já também eu falar, o PL não pode decidir sozinho. O Ciro que tinha dito que o preferido dele para presidente, se fosse um Bolsonaro, era o Flávio. Mas sabe como é, né? Na hora do vamos ver, você vê quem realmente está com você e quem realmente está de narrativa. Basicamente, só se discutiu isso nos últimos dias, com exceção aí que teve o caso do Banco Master, o voo de Toffoli com Augusto de Arruda Botelho, que entrou aí em discussão no Brasil, o pessoal ficou chocado. E na semana passada também tivemos o AI-7 do Juvá, onde na canetada ele realmente passou por cima do Congresso e, sei lá, nas últimas horas aí, a Malu Gaspar veio nos contar sobre outro pedaço do Banco Master, um contrato de 129 milhões de reais em 3 anos. É um dinheiro que dá pra, sei lá, deve dar pra comprar uma casa, que envolve aí o homem mais poderoso do Brasil, nosso querido Dom Pedro III. Acho que é isso, né? Os principais temas dos últimos dias. E cá estamos nós. O Brasil nunca decepciona. Aliás, falar em Brasil não decepciona. Eu queria agradecer muito a Vivo Telecom aqui no Brasil, que está há 7 dias sem fornecer internet, que eu sou cliente, sei lá, desde que abriu a Vivo no Brasil, e eles simplesmente, todo dia que eu ligo lá, eles falam, não, daqui a 1 hora vai estar pronto, a previsão é daqui a 1 hora, na próxima hora, e na próxima hora já faz 1 semana, então queria agradecer muito a vocês, né? Já vou tomar as providências, obviamente, um ex-cliente da Vivo muito contente até semana passada. Então, só para deixar registrado aqui essa maravilha. Calma, só mais 72 horas. Só mais 70... Pois é, parece só mais 72. A Vivo tá jogando xadrez 4D. Se você aí que está nos assistindo, comente se você não gosta da Vivo. Vai ser recorde de comentários. Vamos lá. Vamos começar com você então, já que você começou aí, Herbert. O que você achou dessa mudança no cenário aqui? Cara, eu gostei bastante. Eu fiquei empolgado com essa história, porque independentemente do resultado, eu ainda não tenho assim uma grande confiança, otimismo de que essa candidatura vai ser a vencedora. Quando eu paro para analisar o cenário, eu também ainda não descarto completamente o projeto Tarcísio. Eu acho que tem muita água para rolar daqui até lá. Porém, eu fiquei focado na questão do momento em que a gente está. Cara, no momento, isso foi uma baita virada. Isso é um dado divisório em todo o processo que a gente está acompanhando aí nesses últimos tempos, porque eles estavam dando o Bolsonaro como morto, como caso encerrado, enterrado,
e eles estavam tranquilos ali procurando decidir quem seria o candidato para dar aquele jeito de botar o Tarcísio, ou sei lá quem, ainda estavam lá combinando com as outras forças. Quando o Flávio vai lá e fala, cara, ó, vou ser candidato, puf, implodiu o negócio e ficou todo mundo preocupado. E é interessante até a forma que eles desdenharam da candidatura do Flávio, cara, de uma forma que denuncia que eles estão com medo. E aí eu estava vendo notícia agora dizendo que o Centrão pode isolar a candidatura do Flávio. Eu falei, cara, vai ser lindo, isola lá a candidatura do Flávio. Quero mais é que isole mesmo, vai ficar muito bom se isolar a candidatura dele, porque quanto mais o Flávio se aproximar do Centrão nesse momento, quanto mais procurar acordo nesse momento, vai ser pior. Agora é o momento de marcar posição em relação às injustiças que a gente está assistindo. Não pode perder esse bonde. Não pode, cara. Por quê? O país, para funcionar, precisa de justiça. E todos nós precisamos ter uma certa confiança na justiça. Não dá para eu querer que a justiça seja só de direita e o outro querer que a justiça seja de esquerda. Não, a gente precisa de justiça. Justa, a única maneira, cara, da gente conviver com tantas diferenças na sociedade, sem brigar, sem se matar, sem fazer disso aqui um caos, cara, é a gente ter uma justiça que seja justa. Cara, e é óbvio que você prender aquelas pessoas não é justo. E olha que eu fui muito crítico, pelo menos dentro desses nossos ambientes mais conservadores e tal, bolsonarista, direita. Cara, eu falei muito mal do 8 de janeiro, eu critiquei muito todas aquelas ações que levaram aquilo, chamei de loucura, chamei de conservar louco, eu fiquei meses antes dizendo que ia dar merda e deu merda, joguei na cara. Cara, então assim, eu acho que eu tenho muita propriedade para dizer que apesar de eu discordar do que foi feito e achar que foi loucura, cara, o que está sendo feito com essas pessoas é injusto, porque aquilo não foi um golpe de Estado. Aquilo ali foi uma maluquice, tem que ser tratado como maluquice. Ah, depredou? Cara, tá bom, dá pena para quem depredou. Agora não vai dizer que é golpe de Estado, que é tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Cara, isso é palhaçada. Você enfiar um monte de gente na cadeia e dar 12, 15, 17 anos de prisão para pessoas, cara, que são claramente inofensivas. você vê, Inofensivas. Veja, essas pessoas não oferecem risco de fazer mal nenhum a ninguém. Então, propor uma união da direita agora, sem considerar esse ponto, é indecente. É a suruba com o capeta, cara. É igual propor a suruba com o capeta no meio do inferno, é dizer, não, eu vou fazer união agora para tirar o PT. Calma, tem tempo para a gente pensar no que se faz com o PT. Agora, não se pode fingir que a gente estava vivendo a normalidade, cara. Não está vivendo a normalidade. Não dá para simplesmente ir para uma eleição fazendo um acordo para tirar o PT e deixar essas pessoas mofando na cadeia, morrendo na cadeia. Não dá, cara. Não dá para aceitar que um cara como o Bolsonaro... Isso eu falo para qualquer pessoa que seja honesta. Não dá para aceitar uma condenação bizarra como essa, num processo bizarro como esse, o cara ser condenado a 27 anos. Não dá para deixar o Felipe Martins de 36 anos e toda essa galera lá 15, 18 anos. Cara, isso é loucura. Absurdo. Então a gente fingir que tá tudo bem e ir para eleição, cara, essa proposta é indecente. Qualquer um que faça essa proposta, cara, de verdade já morreu por dentro. Então não pode fechar os olhos. E a candidatura do Flávio joga isso na cara. É necessário negociar. Eu não sei o que vai acontecer, não sei em que pé que essa negociação vai chegar. Não acho que é garantido que vai ser uma maravilha para a direita, ou para o Bolsonaro, para conservadores, nem mesmo para o Brasil, mas pelo menos iniciou-se agora uma tratativa. Essa candidatura é uma esquina nesse processo eleitoral. E claro, todo o pessoal que é mais isentão ou mais liberal está chateadinho, porque eles fazem uma conta que eu mesmo já cansei de fazer, que é mostrar que o papel daquela massa de eleitores é decisivo sim na eleição. E pode mais para um lado ou pode mais para o outro. Agora, não adianta toda essa galera falar assim, no Flávio eu não voto, eu prefiro o PT. Cara, então é mais fácil assumir que você prefere o PT. É mais fácil. Fala assim, não, eu prefiro o PT. Não, no Flávio eu não voto. Cara, seja homem, assuma. Eu prefiro o PT do que o Flávio. É mais digno falar assim, mas vê, nenhum liberal quer falar isso. Eles preferem falar que o Flávio, essa candidatura, vai dar vitória ao Lula. Ué, só vai dar vitória ao Lula se você não quiser votar no Flávio. Exatamente. Porra. É uma profecia autorrealizável, né? Exato, porque os mesmos que defenderam o voto nulo estão defendendo agora essa palhaçada. Acabou de sair a pesquisa dizendo que 91% das pessoas não se arrependem do voto que foi dado em 2022. Ora, quem são esses 9%? Porque quem é que vai ter se arrependido de votar no que perdeu?
Ninguém. Então só pode ter arrependido daqueles que ou votaram no Lula ou que não votaram no Lula, ou se abstiveram, né? Então veja que a gente está num cenário interessante. Eu gostei muito dessa história, da gente poder falar dessa questão da justiça, das penas absurdas, da anistia, ou mesmo do que está se falando agora, que está longe de ser minha preferência, mas tá, vamos ver o que sai disso, que é esse processo de dosimetria, que eu também não engulo assim com muita facilidade, mas enfim, pelo menos a gente está podendo discutir de novo a questão da justiça e a questão da liberdade. Né? Sem o que, não vai adiantar nada eleger ninguém em 2026 se a gente continuar dessa maneira. Então eu achei bacana por conta disso. Se ele vai ganhar, se ele não vai, é uma história que a gente vai assistir e acompanhar e tentar construir ao longo do ano que vem. Por hora, a marcação desse assunto, para mim, é o ponto mais importante. Muito bom. Eu acho que foi legal. O que me impressionou mais, o que me deixou mais surpreso, foi a surpresa da Faria Lima. Os caras estão muito mal informados, né? Porque já fazia tempo que isso já estava sendo ventilado. Aqui no programa a gente chegou. Se não falamos no próprio Puxando Fio, eu tenho certeza que o Kim já tinha ventilado. Foi falado. Então, assim, a gente... não era para ser surpresa para esses caras essa possibilidade, né? Então você vê como eles estão descolados da realidade, né? Como eles estão... Ô, Felipe, sabe qual é? Os caras não botam fé por alguns motivos. Primeiro porque o Flávio é visto, de fato, como o cara mais moderado dos irmãos. O cara mais moderado da família. Aquele cara que não grita muito... menos lacrador. Mais fácil. Assim. Exatamente. É um cara mais político e menos militante. Então, por um lado, ninguém acreditava que ele poderia ser o candidato, porque ele não tem o perfil tão tiro e porrada e bomba quanto tem o Carlos, quanto tem o Eduardo, quanto tem o próprio Bolsonaro. Então, por causa disso, quem fica de fora fala assim, os caras vão botar esse cara porque esse aí é o mais, entre aspas, o mais fraco dos três para o público bolsonarista. É isso que eles pensam. Sim. Ali, na verdade, não. Na verdade, ele acaba tendo, justamente por ser o aparentemente mais moderado, é o que ele tem mais possibilidade de fazer política e de negociar e de reduzir a rejeição que ele tem nessa largada. Boa. Arthur, e você? Qual é a sua leitura aí desse momento? Pode falar. Eu acho que já ficou claro uma coisa óbvia, né? Que a união da direita só vale se for para o candidato do sistema, né? Pois é. Então, todos aqueles que queriam a união da direita e falavam tanto da união da direita, que inclusive que a gente, né, que o Kim dividia a direita, aí a direita se posiciona com o candidato e os caras imediatamente começam a criticar e dizer que não é bem assim, que não pode ser o Flávio, né, e começar a criticar o Flávio. Então, veja só, isso revela uma coisa que acho que confirma, não revela, só confirma, que nunca houve uma vontade de unir a direita, mas de capturar a direita. Entendeu? De capturar a direita e emplacar o candidato do sistema, entendeu? E eu vejo duas derivadas disso. A primeira é que, para mim fica muito claro, e eu só discordo um pouco, Terry, que a Faria Lima se surpreendeu por causa de conexão com a realidade. Eu acho que ela se surpreendeu porque o entorno, dentro do sequestro do Bolsonaro e daquelas visitas pontuais que foram feitas ao Bolsonaro nas semanas anteriores, então o Tarcísio, o próprio Nicolas, o próprio Ciro Nogueira, eles foram lá e a própria captura do Bolsonaro e pelo PL, né? O próprio Valdemar, o marqueteiro amigo do Kim. Então esses caras já tinham dado como certo que o Bolsonaro estava convencido a emplacar o candidato do Centrão, o candidato do sistema como o Tarcísio, entendeu? Então você veja, o Tarcísio hoje, quando ele fala e apoia o Flávio, ele fala protocolarmente, mas até com uma decepção. Entendeu? Uma decepção daquele cara que não é que ele ficou chateado pela candidatura do Flávio. Ele estava decepcionado porque ele tinha certeza que era ele, entendeu? Então ele está dizendo assim, cara, você vê claramente que foi uma ducha de água fria nele, né? No ego dele. Ele não conseguiu nem fingir um apoio, né, ao Flávio explícito, tamanha decepção que ele ficou com a escolha. Então, a decepção da Faria Lima, para mim, é porque era dada como certo, como de alguma maneira, isso já estava circulando no Twitter, né, pelos liberais.
né? Então, até quando o outro amigo do Kim lá, o Pantera, né, que eu chamo de Tatu da Ilha da Fantasia, o Tatu da Ilha da Fantasia, postou foto com o marqueteiro, não sei o quê, brincando, já estamos planejando o governo. Aquilo ali não foi uma piada, aquilo ali já era um fato político de bastidor que já estava dado como certo que o Tarcísio seria o candidato, entendeu? Dizendo, cara, esquece, não vai ter outro. Então, quando surge o nome do Flávio, é uma tremenda surpresa, porque os caras falam, cara, o Bolsonaro está sequestrado, completamente sequestrado, entendeu? Então, para mim só fica muito claro, eu acho agora que confirma o que nós já vimos falando há muito tempo, que a união da direita nunca houve uma união, houve um sequestro, uma submissão da direita brasileira, bolsonarista, a uma pauta privatista, liberal, do tipo, vai ser do nosso jeito, né? O seu voto do nosso jeito. Então, é isso que revela. E eu vejo agora como uma segunda derivada, além da decepção, um segundo movimento que vai acontecer. Porque, veja, nós estamos tratando isso como se fosse um fato dado, né? Bom, Flávio agora é candidato, morreu, vamos às eleições, março começa, bora Brasil. Não é assim. A direita tem que compreender que a Faria Lima e os liberais vão agora para um segundo momento. Eles vão tentar sequestrar o Flávio, do mesmo jeito que sequestraram o Jair. Eles vão tentar inviabilizar essa candidatura de inúmeras maneiras, seja via judiciário, seja pressão política, seja manipulação de pesquisa bem patrocinada, né, pela Paraná Pesquisas, seja todo tipo, eu não vou botar o Flávio na pesquisa, vão esquecer do Flávio na pesquisa, vão dizer que cada voto que ele traz sai 5, que é sempre o discurso, a narrativa dos caras. Como aconteceu na eleição. Na eleição do Bolsonaro aconteceu exatamente isso. Isso, do Trump também. E agora a gente está na pesquisa, até em São Paulo, na prefeitura, é a mesma coisa, né? Então vai ser a mesma coisa. Veja, o Ciro já deu a bola, né? Ele veio todo murcho e já falou assim, política é um negócio assim, complicado, tem que ver a taxa de rejeição, tem que ver a viabilidade, tem que conversar com os outros partidos. Como é conversar com os outros partidos? Flávio é do PL, isso é uma decisão do PL. O PL é o partido da direita, né? Teoricamente, né? Bom, mas tem orçamento. Quem tem que discutir com que partido, cara? Entendeu? Quem é Ciro Nogueira na fila do pão? E aí vem uma outra crítica que eu faço, como já falei algumas vezes, que curiosamente, quando ele fala isso e quando ele representa a direita, nenhum dos deputados intergalácticos, que adoram dizer que são direita, etc., nem o outro amigo do Kim aí, o Tobias Panqueca, ele vai lá no Ciro e fala assim, você não representa a direita, cara. Você não tem que falar nada, porque você não representa a direita. Então, a omissão desses caras todos legitima a postura do Ciro, como se ele estivesse falando por ele, entendeu? Então, o Tobias Panqueca, esses caras agora, tem dois grandes líderes, né? Um é o Deltan Dallagnol e o outro é o Ciro, entendeu? Então falaram tanto porque eles são incapazes de dizer pro cara, você não representa a direita, esse não é um assunto seu, entendeu? Mas são os dois pontos. Para mim, para começar aqui o nosso programa, essa puxada aí de fio, é isso. A União da Direita acho que confirmou, né? Daqui a pouco vai ter uma hashtag, né? O Kim tem razão, né? Infelizmente, e até nós nos irritamos nos nossos grupos aí, mas ele tem razão, né? A União da Direita só vale se for pro candidato do sistema. E, para mim, a Faria Lima vai sequestrar vai querer sequestrar o Flávio, entendeu? Essa galera aí do Pantera ao Dedé Odebrecht, se prepara que o Flávio vamos fazer de tudo para inviabilizá-lo. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa aí, Trielli, eu entrar no lugar vai lá. Sem problema. Você acha que essa grana toda que está fluindo aí de bancos e tal vai trabalhar nesse papel de fazer esse sequestro? Você acha que essa grana vai ser utilizada nesse sentido? Eu acho que ela já tá, né? A ideia já... Tanto que assim que o Flávio anunciou, a bolsa caiu, né? E o cara fala assim, os bancos perderam 62 bi por causa do Flávio Bolsonaro. Pô, você quer me fazer gostar dele, porra? Estrangeiros resgatam 2 bi da bolsa num único dia por causa do Flávio Bolsonaro. Já começou a mídia, já começou a dizer, o mercado tem medo do Flávio, o mercado, né? Então, eu não tenho dúvida que vai haver um esforço financeiro gigante contra ele, entendeu? Porque...
E veja, até com duas possibilidades, né? Uma de inviabilizá-lo, outra de submetê-lo de alguma maneira incontestável numa parcela grande do programa liberal, né? Porque o objetivo, acho que o Kim tem novamente, tá correto na análise dele aí, que eu vi hoje de manhã enquanto ele estava passeando alegremente no calçadão da Austrália, né? De camisetinha, não sei o quê. Mas ele fez uma live ali no Instagram que eu vi, entendeu? Eu vou lá espionar o Kim, entendeu? No seu momento, Mamãe Sou Forte, né? No momento escala, As Panteras. Mas ele falou uma coisa que é verdade. A privatização, quer dizer, a moeda de troca da eleição do presidente é a venda de estatais estratégicas, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, para controlar o agro, né? O financiamento do agro e o petróleo. Então, os bancos vão entrar nisso aí, ou para capturar, ou para sequestrar o Flávio e viabilizá-lo, ou para submetê-lo obrigatoriamente a essa agenda, né? Uhum. Então, mas ficou muito claro, eu acho que esse movimento também trouxe uma coisa que a gente já falava também, um monte de gente já falava, mas que esses caras os isentões que em 2022, em 2022? Foi 2022 falaram, não vamos votar, vamos votar nulo. A Faria Lima mesmo, Armínio Fraga, o cara grande lá, falava, não, vamos votar no Lula, e hoje o Lula está sendo esse desastre total. São os mesmos que falam assim, não, a união da direita é o seguinte, você aí que tem a maioria dos votos, 30% dos votos, você tem a obrigação de votar no meu candidato que eu escolher. Agora, se vocês, 30%, escolherem o candidato de vocês, aí já é, traição, né? Sendo que eles têm menos votos, né, teoricamente. Então, assim, ficou muito escancarado isso. Porque antes era uma coisa meio velada, como o Ciro falou, né, não, eu sou até amigo do Flávio, eu prefiro até o Flávio, mas tem que ver se é viável, né, essas coisas. E antes ele falou, não, eu vou fechar, o que o Bolsonaro falar, eu vou fechar. E aí já veio um papinho, tem que ver. Sendo que os números foram positivos até, eu acho. Para um cara que acabou de se lançar, na questão da internet também, teve vários números. Enfim, Kim, fala um pouco ainda sobre isso, que a gente, você deu só agora fala um pouco mais da sua opinião, assim. Você falou só... A minha opinião, o último resumo eu já dei já. E aí os meninos aí já reforçaram. Nunca teve união da direita, sabe? Na boa, podem chorar à vontade aí. Mas minha taxa de acerto, eu não vou falar que tá em 100% não. Talvez esteja 101, se é que é possível. Não é querendo ser arrogante não, mas não teve uma pessoa assim que eu falei, velho, me aponta uma pessoa que eu reclamei, que eu briguei com a pessoa e que no final do dia, né, eu estava errado. Eu fico me perguntando, véio, quem eu fiz um mau julgamento, sabe, na política. E, não é porque eu tenho um bola de cristal, não. Eu tô todo dia lendo o que sai na imprensa, que é um problema da direita, né? A direita não lê a imprensa, a direita ignora. Eu, além de ler o que sai na imprensa, eu acompanho o debate público. E acompanhar o debate público não é estar na rede social seguindo pessoas da direita, é realmente acompanhar o debate público. Sim. É entender que existem diversas bolhas, o que essas bolhas comentam, né, quais são as bolhas da direita, quais são as bolhas mais à esquerda, mais ao centro, sei lá, você classifica como você quiser, sabe? É acompanhar até mesmo os debates dentro da esquerda, tá assistindo até um bom debate. Recomendaria para todos Nildo Ouriques versus Breno Altman, onde o Breno Altman é petista e defende o projeto do Lula, e o Nildo Ouriques é a esquerda radical anti-PT. E aí ele dá inclusive uns bons argumentos e faz algumas análises interessantes. O Nildo chega até a pontuar que não existe uma certeza de que um segundo governo Bolsonaro seria pior que um governo Lula. E ele vai dando explicações do porquê. E quando você pega e você entende isso no macro, você às vezes aplica até mesmo na direita, você vê que, bicho, se não for para você às vezes realmente avançar com um projeto seu, ou que você possa fazer parte desse projeto e ter algum ganho, você tá só se enganando e muitas vezes sabotando o seu próprio movimento. Que é o que o pessoal tá tentando fazer com a União da Direita. Essa União da Direita era a União da Direita sem os Bolsonaro com o voto de Bolsonaro. Eles estavam pregando uma chapa pura do Centrão. E as pessoas, elas olham para o cenário político, muitas vezes, vendo a figura e não conseguem entender que cargos do executivo jamais são a figura.
Um deputado federal, ok, tem muito deputado federal que realmente é a figura e a forma como ela se interage com os outros deputados e talvez ali 1 ou 2 assessores que ela tem ao longo do tempo, mas os assessores também ela pode trocar. O executivo não, ninguém chega num cargo executivo sem um grupo, até porque você vai precisar, é loucura, é suicídio você chegar no cargo do executivo sem um grupo, porque na hora que chegar, que você que tiver que nomear pessoas, você vai nomear quem? Quem é a pessoa nesse planeta que tem capacidade de ter uma rede de network de 10, 20, 100 mil nomes de áreas diferentes, com competência e disponibilidade para sair, muitas vezes, do emprego que está do mundo privado, adentrar o público, correndo até o risco mesmo de ser perseguido, processado, e às vezes financeiramente não é nem vantajoso. Então, sempre tem um grupo. E você precisa governar com os políticos eleitos. Então, quem é o grupo dessa união da direita que queria, né, o Brasil sem Bolsonaro? O que é que eles iam apoiar? Para onde eles vão marchar? Então, esse debate todo que vinha acontecendo, no final do dia, assim, olhava, eu falava, bicho, a gente ainda incorre no mesmo problema. As pessoas ainda não compreendem a coisa numa escala um pouco maior. Elas ainda seguem lavando a alma. E lavar a alma é sempre procurar aquela fala que vai aquecer o coração, que vai falar as verdades duras na cara. E isso nem sempre é o que precisa ser dito. Nem sempre é isso, bicho, que realmente vai colocar o país, a extrema-direita, né, em um caminho virtuoso de ganhos reais, concretos, maravilhosos, né? Às vezes o pessoal quer analisar o Brasil como se fosse Santa Catarina, que se você lançar uma chapa pura para o Senado, você elege 2. Mas a gente não tá falando de Santa Catarina, a gente tá falando da Bahia, que o PT já tá 20 anos no poder, possivelmente pode até se reeleger para governador, e que a esperança de tirar o PT é votar numa semineto da vida. Então, assim, as realidades, elas são um pouco diferentes, sabe, a cada estado, e não adianta achar que... É uma coisa que, para mim, fica cada vez mais clara, que, assim, na política não existe uma regra. Não existe, assim, uma regra que vale para tudo. Tem situações que dá para ser mais purista, tem outras situações você tem que ser menos purista. Tem situações que existe a capacidade de negociar, outras não tem. Umas negociações e umas situações dá para compor, a outras, bicho, composição é pura conversa mole. Você realmente vai ter que analisar as coisas na política com muito bom senso, muito parcimônia, pensando, refletindo, basicamente assim, a todo momento. Não tem uma situação, uma regra na política, pode aplicar essa regra aqui para sempre que você vai estar certo. Talvez a única regra se a Globo está de um lado, fique do outro. Isso não é piada, possivelmente é uma das poucas regras que funciona na política quase sempre. Se a Globo está de um lado, fique do outro. Não sei nem se do PT dá para aplicar sempre, mas a Globo dá. A Globo é uma certeza. Hoje, inclusive, o Samuel Puncher postou talvez o segundo bom evento que aconteceu na Era Lula 3. Depois da COP, né, que se me perguntaram o que você gostou da Era Lula 3. A COP foi sensacional. Estão falando hoje, até em extinguir a COP. Extinguir para sempre a COP, já estão falando disso. Pois é. Hoje o Samuel Puncher postou vídeo da Polícia Legislativa espancando o jornalista, bicho. Bateu até na Globo News. Falei, nossa senhora, velho. Eu esperava que o Lula ia fazer besteira. Já entregou 2 coisas boas no legado dele. Eu já vou lembrar desse exemplo. O dia que o cara da Globo News apanhou. Então, assim, olhar, gente, para toda a situação com um pouco menos de emoção, menos emotivo. Tentar realmente se questionar, cara, dá pra ir da forma que o pessoal tá vendendo? Será que é hora de, sei lá, lavar a alma e tudo mais? É hora de ter um pouco mais de cabeça fria, sabe? E indo, se questionando. Essa candidatura do Flávio, além de, obviamente, você ter a direita antissistema na pista, uma direita que com certeza vai colocar em debate liberdade de expressão, né, a liberdade das vítimas do 8 de janeiro, de preferência também coloque uma indenização para essas vítimas por tudo que o Estado fez contra elas, essa perseguição abjeta. Mas além disso tudo, está trazendo diversas reflexões que para quem estava aberto a ver, ouvir, está olhando. Até falar uma aqui hoje, já colocar uma pimentinha. Silvio Navarro demitido. Quantas vezes eu já falei do descarado lá do Jairo Leal, o verdadeiro dono da Revista Oeste? Silvio Navarro falou um dia que ele apoia o Flávio Bolsonaro. No dia seguinte foi demitido pelo Jairo Leal. Falei do Jairo Leal, né, algumas vezes. Tá aí agora, ó. Quem que manda na Revista Oeste?
Boa sorte aí pro Silvio Navarro, que a única vez que eu fui lá foi o Silvio que me chamou. E até para me ajudar a divulgar o Atlas, só o Silvio. Talvez O Silvio, aí você o sabe Jairo que deve ter pesado isso também, né? O miserável do Silvio chamou o Kim pra falar do Atlas aqui. Eu vou demitir esse desgraçado. Você sabe que a primeira vez que me chamaram para um lugar maior assim, eu ainda fazia as paródias. Acho que você nem tinha o canal. Foi o Silvio também, lá na Jovem Pan. Me chamou para falar de uma das paródias que eu tinha feito. Mas enfim, um abraço pro Silvio, que ele tenha ele é um cara que não vai, mesmo que ele abrir o canal dele de YouTube, já vai ter bastante gente, porque é um cara que é muito bom no que faz. Mas vamos lá. Arthur, eu queria que você comentasse só uma coisa que o Herbert falou aqui. Aliás, muitas coisas que o Herbert falou agora, também essa coisa a discussão com o Flávio vai ser diferente, né? Que nem ele falou, agora é hora de botar, de marcar mesmo, né? Marcar quem somos nós, né? Do tipo, não é hora de ficar, não, vou abrir a mão de algumas coisas para falar com o Centrão, é muito cedo para isso. Agora a gente vai ter outra discussão no Brasil que a gente não teria com o Tarcísio, por exemplo, falar dos presos, por exemplo, falar dessas coisas que são mais tem a ver com o bolsonarismo mesmo. Mas eu queria te perguntar, você acha que o Herbert falou que o Tarcísio ainda pode ser que ele ainda até tente voltar. Eu acho que isso aí, cara, eu acho muito difícil. O que você acha? Eu vou discordar do Herbert. Assim, vou ousar discordar. Pode ser. Né? Não, tô especulando também. Mas eu acho, cara, depois dessa, putz. Olha só, é que o sistema é né? Também tem isso. Eu concordo com o Herbert, de verdade. Eu não acho que o cara, por ter uma derrota, uma surpresa, uma decepção desse tamanho, ele vai deixar barato, entendeu? Existe um plano bem montado, um sonho dos liberais, entendeu? De assumir isso aí. O Tarcísio é um candidato do sistema e um candidato liberal. E obviamente que eles cercaram o Bolsonaro, sequestraram o Bolsonaro. Eu acho que eu fui, talvez, você sabe que eu não ligo muito para esse negócio de dizer, eu fui o primeiro a dizer isso, usar essa palavra, mas no caso do sequestro, acho que foi de fato o primeiro a dizer que foi sequestrado e escreveu o artigo que foi sequestro do Bolsonaro. E para mim, eu acho que eles ficaram surpresos com essa decisão e vão tentar de tudo para reverter, entendeu? Vão dizer, olha, a eleição mesmo começa a partir de março, tem até março, vamos desgastar, vamos criar desgaste, vamos botar para baixo, porque tem muita coisa em jogo, entendeu, Trelli? De uma candidatura, da parte política, de um plano que eles têm de saquear o país, né? Ninguém vai abrir mão disso. Então eles vão eu não acho que é fácil, não. Eu não acho que tá batido não acho que tá martelo, fácil, não acho e acho que o Tarcísio, até pelo jeito que ele falou hoje, já o tempo vai dizer, né? Então pode ser que não seja e precise de mim, né? Entendeu? Sabe aquele cara que a menina fala assim, você, aquele papo, né? Ela fala assim, você foi o cara certo no momento errado. Na hora errada. Só o tempo. Aí o cara fala assim, mas o tempo vai dizer se a sua escolha foi certa. Tipo assim, eu vou estar aqui urubuzando, entendeu? Se essa bola que sobrar na área, eu vou chutar, entendeu? Porque a gente tem um sistema inteiro aí para os caras eles podem ser, eles já foram tão cara de pau tantas vezes, né? Porque uma das coisas que vai ficar chato, né? Vai ficar mais chato é se eles tentarem ir atrás do Flávio agora, porque o Bolsonaro tentou se candidatar. Aí os caras foram atrás do Bolsonaro, não é mais elegível. Aí, vai ser o Eduardo. Não, é Eduardo inelegível. Agora, se os caras forem atrás do Trelli, a última coisa que eu acho que preocupa o sistema hoje é se vai ficar chato, vai ficar chato. O que os caras já fizeram, porra, já passou. Já tá chato, né? Já passou há muito tempo do chato, do descaramento, da sem vergonhice, já passou de tudo. Beleza. Já passou de tudo. Fala. É complicado, né, cara? A questão do Tarcísio, se eu fosse pensar numa estratégia eleitoral, considerando ele como alguém que é leal de fato, vamos trabalhar essa hipótese. Eu acho que seria muito mais vantagem uma candidatura do Flávio e o Tarcísio se manter em São Paulo, onde ele tem uma reeleição certa, e ele ser um baita cabo eleitoral, porque, se o Tarcísio fica em São Paulo, cara, ele tem reeleição certa, ele vai eleger pelo menos um senador, ou talvez dois, aquilo que ele apoiar vai funcionar, e ele vai ser um baita cabo eleitoral para o candidato a presidente que estiver concorrendo contra o PT. Isso é um fato. Então, estrategicamente, se eu tivesse que montar, eu preferiria deixar o Tarcísio em São Paulo, considerando ele ainda nessa hipótese dele ser um cara leal. Se ele tiver que sair, São Paulo vai ficar na mão de quem? Quem vai ser indicado? Eu não vejo
ele com mas todo esse justamente. poder em São Paulo para fazer uma transferência de voto, tá? Então você... E outra, o Tarcísio tem um problema, e toda essa galera liberal que está apostando nessa possibilidade, reclamando da rejeição do Flávio, eles esquecem de uma coisa. O centro do espectro, sim, é o centro que faz o papel de fiel da balança e define o resultado final, tirando qualquer problema de fraude eleitoral, tirando qualquer questão de crime organizado mandando em milhões de pessoas, no voto de cabresto, não estou entrando nessa, né? Mas o bolão do meio, de fato, faz o fiel da balança. Tá, só que ele faz o fiel da balança entre dois lados que são magnéticos, que puxam. Cara, e o Centrão, ele é broxado, ele não tem nenhum candidato que se identifica com a massa. Eu já comentei isso aqui, vale a pena retomar um detalhe de como que as pessoas enxergam a identificação política em termos de pautas. O pobre, cara, ele é pobre, ele pensa com o estômago, ele tá ferrado, então ele vai pensar em qualquer coisa que enche a barriga no momento, é o Varigás, é a Bolsa Família. Por isso que pro PT, quanto mais gente necessitada, melhor. Aquele que é mais rico, tá preocupado em continuar rico, e não perder, e não cair, enfim, e não perder padrão de vida. Agora, essa galera que é mais classe média, que está ali no meio do espectro, eles têm a barriga cheia, o pobre comfort, ele tem a barriga cheia, mas ele não é rico. Então, ele não tem uma necessidade tão imediata. Daí que ele começa a sonhar com um perfil de político que também não tem uma pauta imediata e que fica desenhando esses cenários bonitinhos, mais tecnocráticos, de que a coisa tem que funcionar, de não tem que ser político, tem que ser um gestor. Esse elemento da classe média se torna um pouco mais antipolítico e vai simpatizando com esses candidatos que vão se parecer com o Tarcísio, que vão se parecer, sei lá, com o que já foi Alckmin, Serra e Aécio em outros momentos. Só que o que acontece, justamente por não haver uma identificação tão forte com a massa, cara, esse candidato sempre perde. Pode perceber, desde 2002, todos os candidatos que vieram nesse perfil, tirando o Bolsonaro em 2018, perderam. Mas então, o Bolsonaro não tem esse perfil. Então, por isso que eu falei, todos os candidatos que vieram com esse perfil meio tucano, porque, cara, os tucanos, mesmo sendo esquerda, centro-esquerda, eles assumiram, eles pegaram ali o pouco do centro-direita, ou de direita que existia, sim, entendi. dentro daquele espectro anti-PT, anti-Lula. Só que, veja, ainda assim, pela falta de uma identificação com a massa, cara, eles perderam tudo. Cara, eles perderam 2002. Ou seja, o FHC não conseguiu fazer uma sucessão do partido dele. Cara, perdeu 2006, auge do mensalão. Isso foi derrota. Foda. Cara, depois, 2012, derrota. Cara, 2014, derrota. O único ponto fora da curva foi 2018. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um perfil que gera uma identificação com o público. E o candidato que vem do Centrão, ele não consegue isso, ele não tem essa penetração. Então o Tarcísio, para ele funcionar com um ímã de voto, ele precisaria se colocar mais à direita mesmo e ter posições mais bem marcadas que gerassem identificação com o público. Ele não tem. Então, o quanto antes essa galera toda mais liberal, mais entona quiser puxar o Tarcísio e levantar a bola dele, cara, mais ele vai broxar. Mais ele vai ser uma candidatura que vai lembrar o Alckmin, vai lembrar o Serra, vai lembrar todos os caras que perderam. É isso que esses caras vão entender. Então, até se eles quiserem ter alguma chance com o Tarcísio, eles tinham que mudar a forma de fazer o negócio. Uhum. Porque senão o cara deixar ele ser um pouco mais radical. Vai lá, pode ser. A gente finge que não tem. Só que no caso dele vai ficar meio fake, né? Eu não sei se ele vai agora não dá mais. Isso. Eu acho que o Caiado faz isso melhor que ele. Uhum. Né? Se fosse pensar em quem tem a capacidade de ter uma retórica bacana. O fato é que o candidato que vem muito com carimbo do Centrão, que o Centrão simpatiza, ele não é imã de voto. Ele só cresce no antipetismo e a fórmula do petismo é uma fórmula eficaz. Cara, destrói o país, deixa todo mundo pobre e manda Varigás, manda Bolsa Família, manda Minha Casa Minha Vida, manda não sei o quê. E aí o negócio funciona, eles conseguem vencer. E assim eles venceram 5 eleições, cara. 5 eleições eles venceram. Então, não é uma estratégia boa da galera que aposta no Tarcísio. Daí que, enfim, eu ainda vejo chance sim pro Flávio Bolsonaro, por mais que muitas pessoas achem absurda
a possibilidade. Ele não pode perder o ponto de quem tem identificação com o público e quem não tem. Quem vem carimbado do Centrão, não tem. Ué, mas as duas vezes que vocês discordaram comigo, vocês concordaram, eu não estou entendendo. Eu falei que era uma surpresa. O Arthur falou, não, discordo, eles ficaram surpresos. Aí eu falei, eu acho que o Tarcísio não vai voltar a ser... Você falou, não, o Flávio tem chance. Porra! Não, o Flávio tem chance, eu só não acho que não, eu acho que tem também. Pra mim, não, garantido não é, até porque o sistema inteiro vai jogar contra, né, cara? Então, como mas tem sempre outro ponto. foi. Não tem outro ponto que a gente vale a pena complementar esse raciocínio pra gente ir para outras pautas, mas, cara, eu não vejo o Brasil funcionando sem uma grande coalizão. Não consigo ver o Brasil funcionando sem uma grande coalizão. Se a gente quiser um pouco mais de justiça, não sei se vai funcionar no Brasil, né? O Brasil é foda. Aqui tudo dá errado, até o caos dá meio errado. Mas para a gente reduzir esse autoritarismo do judiciário, voltar a ter uma relação política mais saudável e difícil, né? Mas menos insalubre, vai ter a necessidade de uma grande coalizão. E essa grande coalizão vai necessitar que todo mundo ceda um pouquinho. Eu não vejo uma outra possibilidade de funcionar. Então, seja Flávio, seja quem cara, qualquer candidato que vá ganhar contra o PT vai precisar fazer uma coalizão. Mesmo que seja o Flávio, mesmo que seja o Bolsonaro reabilitado, não tem como governar, porque se você volta um candidato de direita lá de novo para repetir, cara, o sistema vai se proteger, ele tem muito mais força para se proteger. Você não tem uma massa capaz de fazer uma revolução e mudar isso. Então o sistema vai se proteger, a coisa vai piorar. Então, qualquer candidato que queira governar daqui para frente e não queira ser refém do STF, vai precisar de uma grande coalizão. Agora, quem tem capacidade de fazer essa coalizão? Por hora, se a direita tiver... Engasguei, desculpa. Se a direita estiver disposta a fazer essa coalizão lá na frente, pode ser que algo funcione. O Centrão, do jeito que está, querendo excluir o Bolsonaro e deixar as injustiças fedendo no caixão para poder... Cara, ruim. Isso também não vai funcionar, porque você vai manter esse clima de revolta. Vou pegar esse gancho aí para passar por o seguinte. Agora eu acho que as coisas estão um pouco mais ordenadas, por isso que vocês estão tão felizinhos aí, porque é o seguinte, agora quem tem os votos está em cima, falando assim, o projeto é esse, é o nosso, e a gente pode se juntar a vocês, né, vocês podem entrar nessa barca aqui, e a gente faz uma concessão ou outra, se for o caso, para a gente fazer política e fazer a coisa andar. Que era diferente de eles que não têm os votos chegar. Não, a gente vai mandar e vocês entram aqui, pode ser vice se quiser, que essa é a grande diferença. Agora, Kim, eu vou te passar justamente nesse ponto aí. Como é que tá essa história? É cedo ainda para falar em vice, nesse tipo de negociação que agora a gente vai começar a ouvir, né? Porque primeiro teve a negação, não, é só um balão de ensaio, e de repente agora eles estão vendo que a coisa é séria. Agora vão começar as negociações, imagino. Você sabe se consegue pensar assim no cenário? Até o momento de ouvir assim mesmo, quem realmente está no meio falando disso daí, eu não ouvi nada. Até o momento não ouvi nada. Não tem nenhuma discussão, até porque acho que se eles começam a discutir isso agora de verdade, os líderes do Centrão, aí já passou o recibo que realmente... acabou, não dá mais pro Tarcísio voltar, vão ter que se explicar depois pro André Esteves, pros banqueiros da Faria Lima, então eles no mínimo tem que esperar um pouquinho, né, pra fingir que pelo menos lutaram contra, né, os Bolsonaro e a chance deles lançarem um candidato próprio. Então, até o momento ninguém falou sobre isso, nem vai falar. E aí pegando um gancho no que o Herbert estava falando, eu tava até comentando no vídeo que saiu no ar terça-feira de manhã, falando assim, eu não acho que o bolsonarismo, em grande parte, é radical e tudo mais. O bolsonarismo só quer o mínimo de respeito. Que é um presidente da República que abrace algumas pautas, mas em outras, bicho, dá pra conversar, dá pra chegar em algum lugar. Você pega assim o Centrão, é porque tem no Brasil uma grande parte do Centrão que é realmente corrupto, que pega emendas, todas essas obras aí, pra desviar dinheiro e botar dinheiro no bolso. Agora, a parte do Centrão que só está interessada em fazer política para ter mais poder e mais apoio e quer fazer isso através de obra para a sociedade, ainda que não seja a melhor das obras, porque você tem um estado grande, né? Aí fala assim, poxa, às vezes seria mais importante fazer
uma estrada no lugar X do que no lugar Y. Só que no lugar que não é tão bom, aquele cara tem mais votos, ou bolsão de votos dele. Mas, enfim, de boa. Você fazer uma construção em torno do Flávio, que no final do dia, seja pra gente fazer alguma coisa no Brasil, ainda que você não aloque os recursos no ótimo, mas você construir coisas no Brasil, cara, isso seria maravilhoso, sem nenhum problema, dá pra gente sentar, dá pra gente conversar e falar, bicho, o que vocês querem, velho? Porque se não for pra roubar, dá pra gente conversar. Vocês querem o quê? Vocês querem receber o mérito por construir hospital no interior, né, postos de saúde, né, pegar as estradas aí esburacadas, dar um jeito? Você quer ir botar o nome do teu avô numa estação de trem? Vamos começar a construir um apoio logístico no Brasil, botar o nome do teu avô, deputado, é isso que tu quer? Ciro Nogueira quer colocar estação ferroviária Ciro Nogueira, bota lá essa porcaria, dá pra gente conversar. Eu tava falando em vídeo também, até trazendo a questão do vice. Se você quisesse fazer um mega arranjo pra todo mundo sair feliz, você pega, por exemplo, discute Caiado já tá no fim da vida, já foi senador, não quer ser senador de novo. Fala, Caiado, tu realmente tá preocupado com segurança pública? É uma parada real? Porque o Caiado, ele demonstra isso, falar que no estado dele, ninguém bota câmera na polícia dele. Isso ele realmente fez. Caiado, tu tá preocupado com isso, cara? Vamos andar junto nessa? Tu quer receber os méritos, sabe? Tu quer entrar pra história como o veinho que ajudou a combater o crime? Beleza, vamos pensar. Agora, em troca, União Brasil e o PP tem que vir junto, porque foram parte da federação. Pô, mas e o Ratinho Júnior? Cara, chega pro Ratinho Júnior e fala assim, bicho, na boa, velho. Tu tem 40 e poucos anos, tu tá novinho, tem um futuro pela frente. Você tá eleito senador, sabe? Vem pra senador. Nos ajuda no Senado, né? Vamos participar dessa construção no Senado. E quem é o teu grupo político? Tu quer um espaço em alguma coisa? Quer colocar teu pai como ministro das comunicações e a gente resolver aqui alguma coisa? Não sei. Não é pra roubar, mas você tem uma coisa, a gente dá pra discutir. O Ratinho Júnior até comentei em vídeo, ele não parece ser de todo o mal em termos ideológicos, porque tem pautas que se você abraça, para você abraçar aquela pauta, você tem que estar bem mais à direita. E o Ratinho Júnior, ele vem, inclusive, apostando na questão das próprias escolas militares. Fala, pô, Ratinho, você quer trabalhar com isso, cara? Você quer ver até o Nadalink lá do Paraná, a gente pode até trazer de volta, vamos dar um pouco mais de apoio, vamos pensar. Aí, tem os republicanos, do Marcos Pereira. Ah, não vai ser mais o Tarcísio, ia ter um pai do meu partido, beleza. Marquinhos Censura, tu já tá com o presidente da Câmara, do Hugo Mota, que é o teu partido. Tu quer ser o presidente da Câmara? Porque é um sonho do Marcos Pereira há muito tempo. Tu quer ser? Mas vamos em torno de um projeto, vamos construir? O Hugo Mota deve vir pra reeleição, como todos os presidentes da Câmara fazem, né? Mas e depois? 2029. Quer ser você? Aí você ficar 4 anos com toda essa pompa? Vamos trabalhar em torno disso. E você que fazia, sabe, um arranjo para falar, cara, porque no Senado existe uma tendência da direita a formar 41. E eu também não acho que o PL vai querer abrir mão de colocar um senador realmente mais à direita, que possa ter até um perfil mais moderado para presidir, mas, pô, vamos colocar aqui um presidente de direita, pela primeira vez na história. Isso é um poder gigantesco. E você faz um arranjo, sabe? Nem tudo, nem tão pouco. Isso é fazer até política, porque, né? Sabe, essas pessoas, elas não são burras, elas sabem disso. E se a gente for, assim, sendo muito honesto, a direita não tem quadros. É impossível não sobrar alguma coisa na mão dos partidos do Centrão. É impossível, que não tem quadro suficiente. E o simples não tem possibilidade de você substituir todos os petistas, que são centenas de milhares. Com certeza aí você tem centenas de milhares de quadros na administração federal. Substituir tudo isso, cara, a direita não tem quadros. Não tem, simplesmente não tem. Então você vai ter que procurar em algum lugar. Então dá para fazer um arranjo bonitinho, maravilhoso, tendo como obviedade uma luta pela liberdade de expressão, o fim dessa tirania, porque é uma tirania o que está acontecendo, esse autoritarismo, libertar as vítimas do 8 de janeiro, sabe? Botar um freio de arrumação, desse vai não vai. O Arthur sabe muito melhor do que nós três aqui, que, né, de nós 4 é o que melhor sabe, que existe, inclusive, isso não é piada, uma insatisfação do mundo privado com o judiciário. Essa notícia que saiu dos 129 milhões no contrato ao longo de 3 anos, que dá 3 milhões e 600, um negócio desse aí por mês. Gente, isso é muito dinheiro. Cara, pensa o seguinte, qual
Qual empresa gasta com o seu jurídico mensalmente isso daí? 3 milhões e pouco. Sabe? E para você gastar esse valor, o que é que o seu jurídico tem que fazer? É basicamente o jurídico inteiro da sua empresa. Sabe? É um valor que é basicamente o jurídico inteiro da sua empresa. E parece que não era o jurídico inteiro. Então, assim, por que um contrato tão caro? Será que empresas grandes, como, sei lá, às vezes até uma própria JBS da vida, na minha concepção, posso estar errado, mas acho que na hora que o cara pega, vê no papel assim, JBS, meu amigo, tu pode estar certo. É bom você gastar com bons advogados para você ter certeza que você vai terminar certo no final do dia. Porque a impressão que passa é que não é sobre estar certo ou estar errado, mas sobre estar do lado certo ou não no final do dia, isso em termos jurídicos no país. Então, bicho, dá para ir, e eu tenho certeza que se você faz uma construção dessa, mas com o objetivo real de colocar o Brasil nos trilhos, resgatar o Brasil e todo mundo sair ganhando, cara, não tem porquê, sabe? Se não for, é por pura birra do Centrão, e o Centrão deixando claro que não existe realmente nenhuma preocupação com o Brasil, só em ter o poder pelo poder, continuar mandando em tudo, continuar participando dos eventos do LEAD, do Grupo Esfera, né? Continuar aí boletando adoidado, fazendo lobby como se não houvesse amanhã, e o Brasil que se lasque. O pior é que birra do Centrão a gente até compreende, porque o cara ganha um dinheiro lá nas negociações deles. O foda é birra dos caras que são os caras do Twitter lá, que são meio isentão, meio frouxonário, e vão acabar caindo no colo do PT e vão se ferrar mais Mas ainda. é culpa do Mário Frias também. O Mário Frias fez um filme e não colocou a cena do Silvio Grimaldo sendo demitido. Aí o Tobias Panqueca surta. É isso Custava, aí. mano, botar lá o Tobias Panqueca sendo demitido do MEC. É um momento importante da República, né? Ele queria ter esse momento guardado, valorizado. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, só para não perder. Você falou dos presos, né? A gente tem uma campanha de Natal do Instituto Gritos da Liberdade, que é uma galera muito legal. Eu fui já numa live com o Will, para ajudar nessa campanha que a gente fez há um tempo atrás, e eles estão, até o Natal eles vão continuar, e é uma campanha para ajudar os familiares, né, que tem os filhos pequenos, que tem até a família que os caras não estão trabalhando, às vezes não tem grana, é gente muito simples às vezes que está preso lá, a gente sabe disso. Então, quem quiser, eu vou colocar na tela aqui um Pix, dá para doar pelo PayPal e pelo Pix, a campanha de Natal do Patriota 2025 do Instituto Gritos de Liberdade, e é um instituto sério que ajuda os presos políticos e luta pela anistia aí. Então, só para não esquecer, pode seguir, Herbert. Boa. Não, pegando esse gancho aí do Kim a respeito dos quadros, tem ainda outro ponto que num possível governo de direita, de Flávio, coisa parecida, não terá dessa vez 10 mil militares ocupando cargos de confiança. É verdade. É menos gente ainda. Menos gente, porque a questão da estrutura é verdade. O Bolsonaro precisou recorrer a militares, ele precisou recorrer a quem estava mais próximo dele para poder compor o governo. Assim como o Lula faz a mesma coisa, todo mundo faz composição. E agora eu acho que tem mais espaço para composição por conta disso tudo que o Kim acabou de descrever. E seria uma forma... Porque, a gente tem dois caminhos. Ou você faz uma revolução, ou você faz uma composição. Então é isso aí. É isso mesmo. Bom, vai funcionar a revolução? Eu duvido. Ô Arthur, vamos para você agora. Vamos falar de assuntos que só quem está fora do Brasil e tem bons advogados pode falar. Então, eu vou deixar para você. Vamos falar das movimentações no STF. Teve as operações da PF, teve o Toffoli com o carro do Master, o Gilmar contra o Alcolumbre, o Dino com as emendas para o Centrão. Teve um monte de coisa, né? Mas eu acho que o que pegou mesmo, assim, pelo menos no que eu percebi, assim, foi esse negócio do Toffoli viajar com o advogado, com o Botelho lá.
E que mostra bem a promiscuidade, né? Que é. E a cara de pau do cara falar, não, a gente viajou, mas a gente não conversou sobre isso. Cara, imagina qualquer outra pessoa que não tivesse esse poder supremo falar uma coisa assim, não, eu tava lá, eu e o... Falar pra minha esposa, né? Eu tava lá, eu e aquela... sei lá, aquela menina que você não gosta muito, que é gostosa e não sei o quê, e a gente tava sozinho no quarto ali, mas a gente só conversou, tal. É mais ou menos isso, né? O cara tá falando, confia em mim, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, e eu já falei demais até para quem tá no Brasil e sem bons advogados. É o fumei, mas não traguei, versão lawfare, né? Fumei, mas não traguei. É isso aí. Olha só, eu acho que tem várias derivadas dessa parada, talvez sejam um dos eventos mais legais pra gente explorar, porque eu vou puxar vários fios disso daí, Trielli, até pela cortina de fumaça que eu acho que você representa, tá? E eu vou começar, já que a gente está tratando de assuntos polêmicos, antes de falar do Toffoli, falar de um ponto que para poder chegar nele, nesse ponto, que o Kim falou que é do contrato de honorários que circulou hoje na internet, né? Circulou hoje e um valor de 130 milhões de reais por 3 anos, 4 milhões por mês, mais ou menos isso. Eu fiz uma piada, eu comecei fazendo uma piada. Mas peraí, explica, vocês falam e não explicam direito, porque às vezes o cara não sabe. Não, mas... Que é contrato de quem com quem, você sabe? Pô, eu tenho que explicar? Que alguém explica tá aí. Bom, bota aí, bota o print. Tá bom. Alguns valores da Malu Gaspar. Malu Gaspar. A pessoa mais poderosa do Brasil. Pronto. Beleza. Então, você imagina, eu vou fazer várias ponderações aqui. Três, para não acharem que são tantas. Primeiro eu fiz no Twitter. Perguntei, cara, qual é o jogador de futebol mais bem pago do Brasil, né? Até, injustamente, vai aparecer o Memphis Davis lá com 3 milhões de reais de salário mensal. Depois o Gabigol com 2,5. Então você vê que um escritório de advocacia, num único contrato, uma única pessoa fatura 4 milhões, mais que todo jogador de futebol. Aí eu falei, bom, mas tudo bem, são trabalhos diferentes. Vou fazer uma outra pesquisa aqui, seguindo o teu amigo Momoli aí, eu fui no chat GPT e perguntei, quais são os honorários mais bem pagos do Brasil? De curiosidade, né? Curiosidade. Claro que você tem acordos como o do Copersucar, que aparece aqui de 500 milhões, o segundo também do Banestado de Ações Tributárias, 500 milhões, aí você tem honorários de royalties de petróleo, 400 milhões, Banco do Brasil, precatórios, 300 milhões, aí vai ficando mais apertado, aí aparece recuperação judicial dos grandes grupos, OAS, Oi e Odebrecht. Falei, bom, agora começando a ficar paralelo, né? Imagina que uma recuperação judicial, quanto custou? 160. Uma recuperação judicial da Odebrecht custou 160. O valor total da recuperação. Total. Aí você vai ver acordos de cartel, antitrust, né, grandes investigações no cartel de construção, combustível e transporte. Os escritórios receberam algo entre 50 e 100 milhões. Ou seja, esse foi o nono, que eu falei agora, foi o nono maior honorário do Brasil. Ele é menor do que o de um único contrato para cuidar de quê? De causas, uma causa não específica do contrato, entendeu? Não tem uma especificidade, não tem uma causa específica, são honorários gerais, eu cuido de tudo, entendeu? Então você tem o primeiro problema que é esse. Aí você vai, eu vou caminhar para chegar no Toffoli, tá? O segundo problema mostra, eu acho que evidencia o seguinte, qual é é até difícil falar, né? A gente tem que controlar as palavras, mas honestamente, se você perguntasse só, né, o nome do advogado que recebeu isso e perguntar assim, qual é a grande especialidade, qual é a grande causa, o que essa pessoa tem de mérito conhecido na sua profissão, a não ser a mulher do Dom Pedro III? Ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. Ronaldinha dos negócios advocatícios. Ninguém sabe. Então, agora, atenção, qual é o erro que a gente pode pensar nisso? Que esse é um caso pontual. Eu acho que isso reflete, e a gente simplificar e falar, isso aqui é só isso aqui, entendeu? E isso aqui é para poder salvar o cara. Atenção, esse é um ponto que vale a pena explorar, não é verdade? Esse é mais um caso de uma indústria que eu falo há muito tempo, judicial de coação e extorsão que dominou o Brasil.
E esse caso está diretamente ligado ao caso do Fachin, por exemplo, de querer dizer, de falar que é hora de um código de conduta dos magistrados. E por quê? Não é porque eles estão ali realmente preocupados com a ética. É porque hoje, quando eu escrevi no Twitter e mandei esse dado para muitas pessoas, várias pessoas de empresários e até mesmo, cara, de advogados que eu conheço e que não são da nossa causa, são caras, às vezes, da esquerda ou centrão. Eles ligaram e falaram assim, cara, tá todo mundo de saco cheio disso, Arthur. Tá todo mundo de saco. A coisa virou tamanha prostituição em torno do Poder Judiciário que os advogados que são sérios falam, a gente não consegue mais trabalhar. Porque o problema é que a coisa virou pandêmica. Então virou uma indústria de coação e extorsão a todos os empresários. Não é não acho que é não. Não acho que é só com JBS, é com pequena, pelo médio. Tudo o cara vem com valores astronômicos de extorsão e coação de empresários, de pessoas, entendeu? Quem já se separou aqui sabe, o cara já vem com um honorário absurdo, já faz um percentual do patrimônio. Você fala, cara, eu tô tentando que você me separar aqui. Quando você vê, você começou com um problema, que era dividir a sua grana com a sua ex-mulher, e agora você tá com dois problemas, que agora você tem que dividir a gama quase num poliamor, porque você, sua mulher e 2 advogados, o seu e dela. Então virou uma separação de poliamor. Todo mundo, então, passa por isso. Não existe, é uma indústria de extorsão e coação. A advocacia e o sistema judiciário, me perdoe os bons advogados, que eu acho que ainda existem no Brasil, mas virou uma indústria parasitária, cara, de urubus, entendeu? O cara tá ali pegando números absurdos. E isso reflete muito do que se tornou a indústria de coação e extorsão judicial. Outro exemplo, o Ministério Público, só essa semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, que é o bastião da moral, da boa conduta, né, da guerra contra a corrupção, né, de levantar bandeiras, fez grandes operações, e os caras ganham algo em torno de 2 a 5 milhões de reais. Né, são salários que apareceram, né, não é levemente acima do teto constitucional, não foi um deslize, porque o teto constitucional é de 30 e poucos mil mês. Entendeu? Foi um deslize, o cara ganha 2,5 milhões. O cara, entendeu? E se isso não é uma corrupção legitimada, legalizada, se isso não é um assalto aos cofres públicos legalizados, isso é o quê? Então, o Poder Judiciário no Brasil, ele implementou uma indústria de coação e extorsão que chegou a números astronômicos, isso é pandêmico. Agora eu vou falar do Toffoli, do assunto que você perguntou no avião. A ida do avião não foi um caso específico, eu discordo, isso é a prática. Esses caras têm viajado com lead, com não sei quem, aviões e caronas e uma série de ações de condutas equivocadas, em falar em WhatsApp, em dar entrevista, em dar voto ao vivo no Jornal Nacional. Não é de hoje. Então, de passar mais tempo, discutir o Brasil, nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal de uma corte viaja tanto quanto os nossos. E tá tanto viajando, se reunindo com empresário, falando de política, né? Não foi só essa conduta, como também não foi só essa conduta equivocada, por exemplo, do Barroso, que inúmeras vezes, quando era ministro, foi lá dar entrevista, falar de ajuste fiscal, falar em Davos, ministro da Suprema Corte Brasileira, falar sobre economia, entendeu? Agora mesmo com essa história do Tarcísio, a reação deles foi que falando sobre política como se fossem peões ali daquele tabuleiro, que não é, né? Mas a coisa se bagunçou. Então, por exemplo, aí vem todos esses efeitos. Agora, o que eu quero chamar a atenção na questão do Toffoli, tá? Para mim, honestamente, o maior erro que a gente pode cometer dessa análise é simplificar essa carona, essa relação com o Botelho, etc., da seguinte maneira, dizer que foi nesse momento do avião que os caras conversaram e eles acionaram e fizeram um acordo e ali saiu a ideia de concentrar a ação para beneficiar o dono do master. Essa é a narrativa que protege o sistema, vocês me desculpem. Porque ela é muito simples, ela é muito óbvia, entendeu? Ela é muito simplória e isso não tem nada a ver com o que acontece na realidade, porque esses caras fazem isso todos os dias. Todos os advogados, inclusive os advogados do Master hoje, Pier Paolo, Valfrido, todos esses caras, veja, atenção, e para a gente compreender, ele não contrata esses caras para ter acesso apenas. Ele não contrata esses caras para ter acesso, não é verdade, entendeu? Esses caras não estão do lado dele. Ele contratou os caras para ter acesso, mas esses caras estão do lado da corte.
Porque os caras não querem perder o acesso. Então eles nunca vão estar plenamente na defesa do banqueiro. Se ele está achando que esse cara está do lado dele porque ele pagou, ele está equivocado. Porque ele só vai ser extorquido e coagido como todo mundo é, desde o Ministério Público aos juízes do Brasil, incluindo o seu Deltan Dallagnol, Moro. Não acho que esses caras são santos, não, entendeu? Não são mesmo. Então eles fazem parte desse sistema que a gente fala há muito tempo, que é o sistema de coação e extorsão que existe no Brasil. Então quando o cara está ali e há esse pulo, que há essa proteção de todos os assuntos que remetem ao master e colocados em sigilo, tem duas coisas que a gente tem que compreender nessa primeira parte. Primeiro, essa parte foi toda posta em sigilo para garantir que daqui para frente esses contratos e outros contratos, porque não foram só 129 milhões, foram 500 milhões em um ano, então o master tem 5, né? Você tem que ver, tem muito mais do que isso, por que foi feito, quais negócios foram oriundos desses contratos, mas ele vai lá e joga para cima, coloca em sigilo para dizer o seguinte: os assuntos do contrato não são mais ditos. A partir de agora, esses assuntos não serão mais vazados para a imprensa, porque eles estão protegidos por um sigilo máximo do Supremo. E se vazar, vai acontecer que nem aconteceu lá naquele do meu amigo, o cara vai dar uma decisão de censura, porque vai dizer que infringiu uma questão de sigilo máximo do Supremo. Então, o que eles primeiros fazem? Essa questão de jogar para cima o assunto do master, protegendo o Toffoli, protegendo o inquérito, não foi para proteger o banqueiro. Foi para proteger o próprio sistema. Não ache que aquela viagem foi assim, o cara fez isso porque ele teve uma relação com o Botelho. Se você pensar assim, você entendeu que o que está importante não foi a relação da conversa dos dois, foi que o sistema resolveu se proteger e colocou em sigilo. E a partir daí, há uma outra coisa, o sistema sai, e ainda mais o sistema juristocrata que existe no Brasil, é ainda mais forte. Por quê? Porque a partir daí, ele coloca embaixo dele, né, dependendo dele, dois grandes grupos políticos. Todo o Centrão que tinha negócio com o banco e todo o PT que quer destruir o banco porque quer destruir o Centrão. Boa. Então esses caras ganham uma força boçal, entendeu? E o único cara, pra mim, nesse aspecto, eu não tô dizendo que o cara é inocente, não é inocente, mas tô dizendo o seguinte: o único cara que acabou de ser refém dele mesmo é o banqueiro que tá lá, entendeu? O único cara que chegou e falou assim: porra, é isso mesmo, você virou um peão no meio você tá no trilho do meio desse trem, que é uma briga do Centrão e do PT, que o Supremo trouxe pra ele articular, entendeu? Pra ele dizer o que vai acontecer, pra ele determinar o que vai acontecer. Inclusive, que interesses ele vai atender. E ele já começou a dar algumas pistas. Ele já falou: olha, não vou tratar dos assuntos políticos, vou direto às operações da Faria Lima. Ou seja, o Supremo deu um recado: vou atender os assuntos do BTG e do Itaú nesse momento, que são os dois grandes interessados e o Banco Central, tecnicamente, para olhar as operações feitas pelo Master. E ele falou: a parte política a gente vê depois. Né? Deixando todo mundo refém dessa questão. Essa primeira derivada que a gente tem que compreender desse movimento, né, de colocar as coisas debaixo do Supremo. Em paralelo, dois movimentos na mesma semana que aconteceram, que são muito importantes, que eu chamo. O primeiro foi o Não Me Deixe Só. Todos esses movimentos do Supremo foram juntos, mas o Supremo teve um momento de não me deixem só. Dom Pedro III, como diz o Kim, cara, foi num evento do CNJ, dizendo o seguinte: juiz ganha mal, eu vou aumentar o salário de juiz, você tem que começar a ganhar mais. Esse é o típico de discurso populista de quem chega, por exemplo, para a tropa, ou chega para a galera, ou chega lá para o sindicato e fala assim: me mantenham no poder que eu vou aumentar o salário de vocês. É o discurso do Lula travestido de um discurso jurídico. É o Bolsa Família jurídico. Entendeu? Vou aumentar o salário de vocês. Não tirem o apoio do Supremo. Não tirem o apoio do Supremo. Agora, só pede apoio quem está perdendo. Só aumenta a pressão autoritária aquele cujo poder atual não controla mais tudo aquilo que controlava. Então ele precisa aumentar a pressão. Uhum. Então veja, por um outro lado, eu estou sinalizando para vocês que esses efeitos das pessoas, da indústria, está de saco cheio, e mesmo os advogados dessa indústria de coação e extorsão, de repente, até o governo, as pessoas vão começar a cansar desse assunto do protagonismo do Supremo. E, de repente, começa a passar na cabeça de um e de outro, como eu já ouvi, inclusive de pessoas da classe brasileira que são isentões: o impeachment de um desses caras não seria tão ruim assim. E isso chega lá.
Entende? Então o cara começa a ficar com medo. E ele está dizendo primeiro o seguinte: juízes, não me deixem só. O Dom Pedro III teve o seu momento, não me deixem só. Em paralelo a esse movimento, então são 4 movimentos: o movimento do Fachin, de tentar jogar um código de conduta para acalmar a plateia, o movimento do Não Me Deixem Só, o movimento de proteção do sistema pelo Toffoli, e o último foi o ponto do Gilmar, que mandou uma liminar que ninguém compreendeu, ninguém acreditou, só ele é capaz de justificar, que é uma coisa que não existe na Constituição, de dizer que quem vai dar pedido de impeachment do Supremo daqui para frente é o PGR, que é um grande cala-boca político para dizer o seguinte: o PGR recebeu todos esses contratos lá no Supremo, porque o PGR recebeu. O Toffoli jogou para cima, mas o Ministério Público tem acesso. O Procurador-Geral da República tem acesso. Aí o cara fala assim: porra, patrão, ô Dom Pedro, então, são 120 conto, né, irmão? A mulher do outro tem não sei quanto. O cara olha e fala assim: isso aqui é difícil eu argumentar aqui que eu não vou cutucar. E aí o que os caras falam? Eu faço um acordo com você, daqui para frente quem pede impeachment da gente é você. Ou seja, é o sistema se protegendo e aumentando ainda mais a força do Ministério Público da indústria de perseguição. Entendeu? Porque você imagina esse poder na mão daquele bêbado maluco lá, o Janot. Não o Janot, não do Janot, que foi procurador, né? Outro alcoólatra. Assumido, inclusive. Então, assim, e com tendências homicidas. No livro dele ele escreveu que chegou aí com uma arma para dentro do Supremo, né? E não deu nada. Isso não é plano de... isso não são plano de execução, né? Não é. Agora, minuta é. Bom, enfim, isso é outro assunto. Então, quando a gente chega na compreensão do que está acontecendo, há um grande acordo na mesma semana em que o PGR fala: ok, então porque, voltando, se o Janot tivesse aí esse poder na época da Lava Jato, fatalmente ele teria provocado o Supremo, pedido impeachment do Gilmar, ou de um ou de outro, e vou dizer, naquele momento, como estava quente o Supremo, com o Fux contra o Gilmar, porra, o Barroso, o Fachin, podia ter ido, hein? Entendeu? Podia ter ido. Então a gente não sabe, mas podia não ter ido. Mas teria uma grande movimentação. Barulho ia fazer. Os caras se ajeitaram de uma maneira de dizer assim: vão proteger geral e vão aumentar a indústria de perseguição e extorsão. Então, analisar esse quadro como se fosse um mero caso de vantagem indevida no aviãozinho é simplificar muito o movimento real que aconteceu de ajuste dentro do sistema judiciário, né, da juristocracia, em termos de aumentar a capacidade de pressionar, né, do seu próprio poder de perseguição, de proteger o próprio sistema e de deixar o sistema político ainda mais refém do judiciário. E aí tem vou fechar aqui para não estender muito, só para em relação às questões que a gente falou do nosso grupo político e da formação da direita, é que esse judiciário, que tem esse poder todo, ele exerce ainda mais poder exatamente, não só porque a direita não tem projeto, não é isso, é porque nós não conseguimos ter um nível material qualificado dentro do Congresso Nacional. Não é só fazer deputado. Veja, na esquerda hoje, o José Disseu quer ser deputado federal. Pois é. Por que não falou você senador? Exatamente. Por que não você entendeu? Porque ele sabe o papel do Congresso, ele olha para aquilo e fala: isso aqui é terra arrasada, entendeu? Vai estar o Gumota, vai ter esse bando de cara idiota. Bando de... Eu vou saber coordenar esses caras. Tá na hora de quem, entendeu? Botar um meio de campo que sabe jogar esse jogo. E ele tá olhando para isso, o PT tá olhando para isso. Então, isso aqui tá até arrasada. Os caras vão eleger caminhoneiro de novo lá, Zé Trovão, porra, tio. Cara, eu vou pegar a bola, os caras não vão ver a bola. Eles não vão ver a bola, entendeu? Perfeito. Então, nós precisamos entender que, quando a gente fala do projeto do Flávio, o projeto do Flávio e essa arrumação de quadros técnicos passa por um aumento de uma qualidade do Congresso Nacional, entendeu? Então, eu estou fechando isso porque toda essa indústria do judiciário, ele vai... Toda vez que nós tivermos um Congresso sem legitimidade técnica e substância material para confrontá-los, nós vamos tomar um amasso. E cada vez mais, esses caras estão botando o Congresso e as forças políticas debaixo dele, reféns dele. Então esse assunto do Toffoli, que foi jogado de cima para baixo, cara, tem muito mais para explicar do que aconteceu no Brasil nos últimos anos do que uma mera reunião no aviãozinho, entendeu? Certo. E quando você vê desse jeito, né, você percebe que o tamanho da encrenca é muito maior do que essa discussãozinha
mesquinha, né, de porque eu quero ser o presidente aqui, eu quero ser o presidente ali. E aí quando você vê o Eduardo e o próprio Flávio recebendo apoio, o Eduardo porque ele tá lá fora já viajando, né, mas o Flávio em janeiro parece que já tem viagens marcadas, recebendo apoio da direita mundial, né, cara, não é só, que é uma coisa maior, o Trump tá lutando contra o sistema, a direita europeia tá lutando contra o sistema, chega aí, tá em primeiro lugar nas pesquisas, tá lutando contra o sistema, e esse sistema é mundial, e aí você vai, não, porque o Tarcísio vai resolver a economia e não sei o que. Não é isso que a gente quer, bicho, não é isso que a maioria do povo, aliás, muita gente nem sabe que o que eles querem é essa mudança maior no sistema, que é muito difícil de acontecer, não estou falando que, ganhou o Flávio, resolveu, mas é o único caminho hoje para começar a pensar em retomar o Brasil, né? Minimamente. E isso passa por um apoio externo, passa por várias coisas, né? Claro. De imediato os caras já vieram apoiar. O próprio Milei, né? Que recentemente até a gente criticou aqui. É isso, cara. Se o pessoal continuar pensando pequenininho, assim, não, eleitoral, assim, São Paulo, Santa Catarina, não sei o quê. Cara, tem coisas muito maiores em jogo, né? E quando você descreve assim, né, foi uma longa exposição, mas eu acho que foi bom porque realmente puxou um fio que nem eu tinha. Eu que sou um gênio, né? Não, que nem eu que estou aqui com vocês todo dia conversando, tinha reparado na amplitude do negócio, né? Vocês querem comentar isso rapidamente? Herbert, fala um pouquinho, depois o Kim, e a gente já... Eu achei bacana a exposição do Arthur, e um ponto bem rápido é que isso mostra também que o STF, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não tem um poder completo, ao menos ainda. Ele é um poder sustentado por outros poderes. Então, se todo mundo só fica focado no STF e não no que dá sustentação ao que acontece ali, as pessoas não enxergam o que está acontecendo. Então, isso mostra que há um espaço para fazer uma reorganização de forças e um reequilíbrio. Resta saber se essas forças que estão ali por trás estão a fim disso ou preferem manter o STF funcionando do jeito que está. Mas o importante é sempre perceber que esses indivíduos que se destacam como os vilões, né? Isso, como heróis e vilões aí, herói para um lado, vilão para o outro, eles não têm um poder em si. Esse poder é sempre sustentado por forças que não costumam aparecer. O Arthur trouxe isso dando um exemplo muito feliz da questão do avião. É óbvio, cara, se os caras viajam no avião, eles convivem. Não é uma coisa pontual. É a convivência. Então, da mesma maneira, o que está por trás disso tudo, você vê que o Brasil ele tem uma dinâmica de forças muito interessante. Você tem certas oligarquias, tem esses setores do judiciário que vão crescendo, o Ministério Público, você vê a própria Lava Jato, com o que está acontecendo agora, você vê que são uma dinâmica de uma disputa dentro do próprio ambiente do judiciário, de certo modo. Você tinha a Lava Jato lá, quem foi combater a Lava Jato? Outros setores do próprio judiciário, que estão agora por cima, fazendo a revanche. Enfim, é muita briga de elites, é muita briga de grupos organizados, e quem fica de fora disso é sempre o povão. Muito bem. Kim? Eu não tô falando, não. Eu vou falar mal do judiciário. Eu e o Herbert que estamos aqui, né? Vocês ficam descendo. O Herbert é do Centrão, tá de boa. Pega não pro Herbert, não. Ele pede ajuda pro Ciro. Ele pede ajuda pro Ciro Nogueira, pro Kassab, né? O pessoal fala que a gente é kassabista. Não tem assistido. Tá ligado, já que Herbert é do Centrão. Eu aqui não tenho quem pedir ajuda, né? Vocês brigam com todos os amigos que eu tinha aqui. Na cabeça do Herbert, ele fez a live no final de semana, aí eu tava assistindo. Aí ele fica, Deus, no Quinto Elemento fala que eu sou do Centrão e tudo mais. Aí agora ele já tem que se defender no canal dele. Eu tava tirando onda lá. Eu tava, na verdade, evocando isso para mostrar que eu tenho propriedade para fazer certas críticas e marcar posição, porque eu defendo tanto fazer uma coalizão, que no momento que eu não defendo fazer, que eu critico quem quer fazer e chamo de quem quer manter esses cadáveres no armário, eu acho que eu tenho propriedade justamente porque eu sou um dos que mais defende coalizão, ao ponto de ser chamado de Centrão. Muito bom.
Muito Ele bem, deve minha estar gente. em casa. Pô, por que tu me chamando de centrão, velho? Eu sou até de direita, velho. Ele tá incomodado. Você vê que ele tá incomodado com isso. Pior que não, cara. O Kim ainda vai e coloca nos comentários. Fala, meu amigo do Centrão. O Kim é pilha, gosta de botar pilha. Então tá, gente, é sempre um prazer, né, conversar com vocês, de verdade. É bom trabalhar com gente que a gente gosta e é bom também estar com vocês todos aí. Aliás, essa semana a dona Mônica, eu espero que ela acompanhe até o final, né? Foi meio longo o programa, mas espero que ela esteja aí. Se não, alguém corta e manda para ela. Muito obrigado pelas palavras que ela falou. Vocês são a tia do Zap mandando ver e mandando um abraço pra gente. A gente também manda um abraço para vocês. Aliás, todos que nos acompanham, depois embaixo um monte de gente comentando, cheio de coisa bacana. É muito legal ter esse carinho de vocês, porque a gente realmente faz esse programa e todos os outros para vocês. E a gente tenta ser sincero aqui, às vezes isso causa algumas brigas e raivas, o pessoal fica bravo também, mas aí faz parte de tentar buscar a verdade, né? A gente não vai agradar a todo mundo. Então eu queria agradecer ao Herbert, ao Kim e ao Arthur e a vocês. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo Puxando o Fio.